E aí, boa noite, família, beleza? Olha a gente aí mais uma vez, mais um podcast nessa sexta-feira, mais uma sexta-feira, mais um bate-papo de sexta-feira, mais um bate-papo tech. Hoje aqui vocês vão ver que está um espaço vazio. A Karina não vai poder estar nesse bate-papo hoje com a gente, porque ela precisa entregar um produto. Ela precisa entregar um produto em produção hoje e o compromisso bateu mais forte lá. Então a gente vai tocar aqui o barco. Karina, grande abraço. E a semana que vem ela está de volta aí para ajudar a gente a levar informação e entretenimento para vocês aí daquele jeito que só ela sabe fazer. Beleza? Sextou com S de podcast na Grande São Paulo. Hoje aqui na Zona Sul de São Paulo, a gente mais uma vez viemos falar de tecnologia, causar um pouco de... Talvez, será que a gente vai casar um pouco hoje? Eu não sei, mas o convidado de hoje, a gente já estava batendo um papo ali atrás e a gente já estava com alguns temas aqui em mente do que a gente vai falar. E olha, se eu fosse vocês, eu ficaria, até porque eu vou ficar e vou ouvir depois, porque hoje a gente tem um convidado aqui que ele já foi dev, ele já foi gerente, já foi tech lead, hoje o cara é CTO, né? Então ele já passou por todo o processo aí que você imaginar até o nível C-level, né? Então agora com outras responsabilidades, com certeza ele vai estar ajudando aí e contribuindo, como ele já faz, já tem feito aí na comunidade, contribuído bastante, né? A gente que já trocou ideia há um tempo atrás aí, agora presencialmente eu tenho o prazer de conversar com ele aqui face a face e trocar um pouco absorver um pouco da experiência e do know-how desse cara aqui com tecnologia, porque olha, o que faz bem da gente sentar aqui e bater um papo sobre tecnologia, porque sexta-feira falar de tecnologia é para quem gosta, né? Então a gente que gosta de falar sobre isso, que a gente que está aí no dia a dia levantando a bandeira da tecnologia e tentando colocar o nosso nome aí cada vez mais alto, com mais responsabilidade e também, né, com cada vez mais visibilidade para a comunidade de tecnologia, mostrando como é importante aquilo que a gente faz aí no mercado. E hoje, nada mais, nada menos do que o meu amigo Taiolor. Seja bem-vindo, meu parceiro. Boa, João. Tudo bem, galera? Beleza? Cara, mais uma vez, muito obrigado aí por mais esse bate-papo. A gente já fez uma conversa aí recentemente. E, cara, sempre é uma grande alegria estar contigo, estar com a galera toda e conversar aí sobre tecnologia. Como você falou, sexta-feira à noite, tá trocando ideia sobre tecnologia, de fato, para quem gosta do rolê mesmo, quem gosta da profissão. E, cara, vamos nessa. Eu acho que aqui tem muito pra gente falar e trocar uma ideia geral. E é para quem gosta e para quem gosta de contribuir também, né? Quem gosta de contribuir com a comunidade aí, a gente que tem dado alguns centavos aí, né, nas comunidades, eu acho que você principalmente tem levantado aí alguns projetos também, principalmente agora que você tem a oportunidade, né, de liderar uma empresa. Eu acho que é diferente esse processo, né, do que você já tinha vivido. É diferente você ter uma responsabilidade num time e hoje ter uma responsabilidade corporativa, né? Mas isso é papo que a gente vai falar também hoje sobre isso, tá? Eu vou deixar isso aí mais para frente, né? Porque contando um pouquinho dos avanços daquilo que a gente estava falando hoje ali atrás, né? A gente estava tomando, eu estava tomando uma coca, né? O Taylor estava zoado ali, tá meio ruim da garganta. Cara, esse tempo seco aí tem prejudicado bastante gente, né? Mas assim, vamos lá, Taylor. De começo, só para o pessoal ir chegando aqui, né? O pessoal já ir comentando, já tem bastante pergunta, já tem bastante gente comentando aqui. Tem bastante gente realmente aqui comentando. Seguinte, cara, vamos começar do começo, né? Comentando, falando um pouco de quem que é o Taylor, como que você começou na tecnologia, da onde veio. A gente vai batendo um papo aí sem rota, né? O nome do nosso podcast é Sem Rota, justamente para a gente ter um bate-papo num bar aqui, um bate-papo mais informal possível, né? Que seja uma conversa realmente prazerosa aí e de troca de experiências e conhecimento.
e eu deixo o microfone aberto para você, meu amigo, falar o que você quiser. Solta que o microfone está no seu nome. Boa, vamos lá. Cara, eu tô nessa jornada já tem um bom tempo, né? Não escondo para ninguém, tenho 41 anos de idade. Eu tô na área de tecnologia, eu considero desde 1993, quando eu tive o primeiro contato ali com o computador e começar a arrumar o computador dos vizinhos, fazer as primeiras aplicações ali. Então, desde praticamente de criança, não era comum nos anos 90 ter essa oportunidade. E eu, de fato, ali tinha muita vontade de estudar, correr atrás pra caramba, né? Eu sou de Guarulhos, da periferia de Guarulhos, assim como boa parte de muitos aqui, estudei em escola pública, fiz colegial técnico bancando o meu colegial técnico trabalhando na escola, né? Trabalhando como monitor e cuidando do lab da escola, e ali, de verdade, foi o meu primeiro contato profissional no sentido de responsabilidade, cuidar de equipamento, ajudar a galera em monitoria, ali programando as aplicações ali em Clipper, em VB3, VB4, já tem tempo. E aí, cara, eu desde 94, 96, engatei um colegial técnico, depois faculdade, enfim, MBA e tudo mais, e sempre trabalhei ativamente como desenvolvedor desde 98, cara. Eu fiquei algum tempo como consultor autônomo, tive software próprio, né? Tive parceiros aí de jornada. Durante esse período, foi um período super legal, um período super de você viver ali uma experiência de desenvolver um produto seu, de ficar na rua, de ser o comercial, ser o service desk, ser o desenvolvedor, ser o arquiteto. Então foram 6 anos fazendo software de forma independente, né, com a empresa própria. E aí, depois de um tempo, eu fui trabalhar, de fato, no mundo corporativo. E aí passei por algumas empresas, por varejo, por farmácia. Depois fui trabalhar no banco, fiquei uma boa temporada ali no Itaú. E aí, essa temporada toda me levou a esse caminho que eu estou hoje aqui na Yuzi Seguros, né, como CTO da Yuzi. Então, eu falo que, para mim, eu falo algumas vezes, principalmente com os meus times, quando perguntam, quanto tempo eu trabalho nessa área? Eu não sei quanto tempo eu trabalho nessa área, porque, para mim, foi sempre um grande prazer, uma grande diversão. Para mim, todo dia é um dia de descoberta. Trabalhar com tecnologia de verdade é você querer encontrar problema. Se você não tiver problema, não tem trampo para TI. Esse é o que eu falo para todo mundo que quer entrar na área de tecnologia. Você gosta de resolver problemas? Então aqui é o local. Porque se está tudo bem e você tem 2 tipos de problema, aqueles que trazem para você, aqueles que você mesmo causa, geralmente, e aí nas implantações da vida. Então, a vida da tecnologia é isso. Eu, de verdade, faz muito tempo que eu não sei o que é trabalhar, porque eu estou nessa aqui porque eu gosto muito, estudo bastante, continuo estudando, e é uma coisa que, de fato, sempre me agradou. Minha carreira toda sempre foi ligada no desenvolvimento. Eu fui desenvolvedor ali por muitos anos, depois analista de sistemas, depois engenheiro de software, depois passei para arquitetura e depois comecei a liderar times, né, de engenharia, de arquitetura, e aí depois outras estruturas mais gerenciais, né? Mas a minha base mesmo é o desenvolvimento aí ao longo do tempo. E tô aí, cara, muito tempo nessa jornada, nessa estrada, que você comentou, aliás, o trabalho que você faz é um trabalho super legal, esse trabalho de compartilhar, de provocar, de trazer muitas perguntas, né, para as pessoas, de fato, refletirem e pensarem, né, naquilo, se é o caminho, se não é. Muito disso eu acompanho e acho super legal. De certa forma, eu também gosto de compartilhar bastante coisa, quando eu posso, assim, gero bastante conteúdo aí, e enfim, acho que no final do dia, a gente só quer de verdade ajudar a crescer. Eu sou muito grato por tudo que a tecnologia fez por mim, e por tudo que a tecnologia me permitiu fazer pelo próximo. Então é nessa que eu tô, e vou continuar aí, desenrolando e continuando a ajudar toda a comunidade, partilhando. E, cara, assim, de fato, né, o que você comentou aqui, a gente que já tem alguma experiência, uma bagagem aí, né, é interessante falar, né, da vida realmente como que é. E, assim, eu, cara, tento falar mais ou menos o que a provocar, né, a ideia é ser provocativo, né, não é que você vai desmerecer, menosprezar alguma coisa, não, a gente tem a voz ali, né, e a oportunidade para falar para uma comunidade profissional, né? Então, é assim, a gente não está falando dispersadamente para no Instagram, em uma outra rede social, a gente está num público focado, né? A gente sabe que ali estão
os empresários, né, os CTOs, os CEOs, toda a galera ali que realmente está nas cabeças das empresas, e é interessante que a gente traga as problemáticas e as nossas dúvidas e as nossas dores para a comunidade discutir ali, né? Então, assim, eu realmente provoco bastante para que as pessoas elas entendam que a gente tem um espaço de fala da comunidade realmente de tecnologia. Nós ganhamos esse espaço aí realmente sendo democráticos, falando. Eu não quero que vejam só a minha imagem do João, tá certo, é o Matuto que está ali realmente levantando a bola, mas é o momento e a oportunidade que tem da comunidade discutir e sempre trazer alguma coisa. Eu falo, eu não seria ninguém e não seria nada se não fosse as discussões, se as pessoas não interagissem com aquilo que a gente realmente quer trazer ali. É dar visibilidade, é falar que a gente está insatisfeito com determinadas coisas, é mostrar para a galera que as coisas não são tão fáceis. E então, assim, a gente que já tem alguma experiência, eu chamo o pessoal realmente para contribuir. Fala, pô, vem aqui, contribui, comenta, né? Não quer postar, mas ajuda na discussão, ajuda a fomentar a discussão, porque a gente só chega do outro lado quando a gente começa a discutir e mostrar, né? Pô, eu não tem uma classe que não está satisfeita. Vamos demonstrar essa insatisfação para as pessoas verem como é que a gente está. Vamos dialogar, vamos pegar ali aonde tem as pessoas que realmente tomam decisões e vamos falar assim, ó, é isso aqui, a gente está assim. Tem alguém de vocês que quer bater um papo, tal? E você hoje, como está na outra ponta, né? Você já foi dev também. Eu acho que isso ajuda também. Ajuda pra caramba quando você está do outro lado, quando você percorre a carreira, né? E você chega do outro lado já com uma visão diferente, né? Exato. E geralmente quando me pergunta assim, Taylor, qual que é o maior desafio seu, qual que é o maior desafio da tecnologia? Eu sempre respondo da mesma forma, são pessoas. Ao longo de toda a minha carreira, por mais desafios técnicos que eu já tive, por mais jornadas complexas, sempre e sempre foi resolvendo e entendendo as pessoas e chegando do outro lado. Então, a provocação, a ideia de fazer pensar, a ideia de gerar um conteúdo onde as pessoas se interajam, no final do dia é fazendo pessoas se conectarem e ter essa comunicação rolando de forma boa, de forma respeitosa, na bola, e cada um trazendo o seu ponto de vista, e isso é o que fomenta de verdade as comunidades, é isso que faz as pessoas evoluírem, né? Ouvir o outro é você a praticar uma das artes que a gente hoje, com todo esse mundo dinâmico, tudo que acontece, a gente escuta pouco. A gente quer falar muito e escuta pouco. E quando você entra em discussões e abre uma oportunidade de ler, entender e dar a sua voz, é você ouvir o outro lado e refletir. E aí as pessoas têm a oportunidade de trocar. Redes como o LinkedIn, que é algo que a gente frequenta aqui muito, é uma oportunidade incrível da gente fazer isso de uma forma bem estruturada, com pessoas que são da nossa estrutura, do nosso setor, e que vão ali contribuir. Então, essas conexões com pessoas, isso eu vi em todas as etapas da minha carreira, desde quando eu era um dev e precisava ter ali um contato de aprendizado, superando seja a linguagem A, o framework B, e aí até chegar nessa fase mais gerencial, de gerenciar a instituição. Então é algo que as pessoas, a comunicação, a provocação, ela faz parte do dia a dia. Se isso não acontece, se a gente não vai de verdade de peito aberto para discutir, ouvir, a gente acaba se limitando e muita coisa vai passar pela gente, a gente vai perder a principal coisa, que é a oportunidade de crescer e de trocar ideia, de conhecer outras pessoas e evoluir. Então, cara, assim, a tecnologia, por mais que tenha o contexto de todo o tech, de estudar e tudo mais, esse lado de comunicação de pessoas é vital, cara. Sem isso, a gente não chega em nenhum outro estágio. E até o tema que eu coloquei, né, do nosso bate-papo, que é o equilíbrio, achar o equilíbrio, né, entre a parte técnica e a parte comportamental, não só gerencial, comportamental. É que eu não quis deixar ali hard skills, soft skills, né, vamos deixar no português mesmo ali, parte técnica e parte comportamental ali, que não só de linguagem de programação vai viver um dev, né? Assim, quando você começa aí a progredir na sua carreira, você vai ter que buscar outras skills que você provavelmente não tem,
eu acredito que na sua carreira também você, cara, nunca esteve assim. Teve algum momento que você falou, pô, eu não estou preparado para assumir essa responsabilidade, mas você falou, cara, se eu não assumir, nunca vou estar preparado, né, meu? Não, isso é verdade. E você sabe que por vir de uma bagagem técnica e de ser um cara raiz ali de código, durante muitos anos da minha carreira, o meu plano de carreira era de ser um especialista. E eu fui muito tempo, estudei bastante, tinha bastante certificações, e tudo isso focado, né, nessa linha de ser um especialista. E aí, nessa jornada, nessa viagem, eu entendi que eu, além de gostar muito da parte técnica, eu comecei a ver que eu conseguiria impactar e ajudar mais as empresas, os negócios e as pessoas que estão ali em todo esse ecossistema de uma forma da liderança. Foi quando eu comecei a colocar no meu ponto de carreira, em certos pontos, os meus materiais, os meus guias ali de plano de carreira eram uma dúvida. Era justamente, poxa, especialista ou ir para a linha de liderança ali de gestão. Quando eu entendi isso, foi quando, de fato, eu comecei a desenvolver e estudar, e não foi fácil, porque quem é técnico puro somente, a gente é binário, a gente quer coisa imediata, a gente quer dar a resposta pronta e quer só entender o modelo lógico e racional. É a cabeça de quem é que trabalha com exatas, e tá tudo certo. Nessa transição, eu estudei bastante a parte de gestão de pessoas, comportamento humano, liderança, como trabalhar em equipe. E aí eu fui me moldando e me formatando ao longo do tempo. Eu sempre brinco, sempre falo para todo mundo que é trabalhar com os percentuais. Se você é uma pessoa técnica e vai ficar na carreira de especialista, é uma coisa ali, poxa, quer ficar, quer ser uma referência como todo, tá tudo certo, gente. Só que você vai ter que combinar ali uns 70-30. 70% tecnologia pura, dentro desses 70% vai ter uma série de coisas que vai ter que estudar, preparar, e 30% você vai ter que ver pessoas, soft skill, comunicação, relação interpessoal, uma série de coisas. Você está indo para uma linha mais de liderança, você vai ter que inverter, talvez você vai ter ali uns 60-40, só que 70-30, mas se você tirar o pé da tecnologia, o que a gente mais tem no mercado, infelizmente, são gestores obsoletos. Gestores que Verdade, pararam no tempo, no verdade. sentido de tecnologia, e foram só para um caminho da gestão. E uma coisa que eu aprendi com um grande amigo meu e parceiro de trabalho é que, assim, respeita deve. Então, se Uhum. você não está preparado, se você não sabe, não está atualizado, se você não entende as dores dali do time, é muito difícil você ser o olhar bom para contratar, tá podendo ajudar o time no Basecamp. Eu não estou falando mais ajudar necessariamente codando, mas dando toda a base para que o time trabalhe. Então, o gestor ele tem que estar ali uns 60% em liderança, aspecto de negócio, você, dependendo do estágio de gestão também, a pessoa sai do papel só de líder, começa a virar um administrador de empresas, e aí tem que entrar outras disciplinas e outras coisas, mas os 30-40% tem que ser tech. É assim, se o cara é o maior produtor de laranjas do Brasil, ele tem que conhecer de laranja. Não adianta ele querer só vender laranja, ele tem que conhecer da laranja. E tecnologia não é diferente. Se você quer ser o maior líder, você quer liderar times exponenciais, times de alta performance em tecnologia, você tem que conhecer de tecnologia. Então esse equilíbrio ele vai fazer parte. E isso é moldado ao longo da carreira. Não tem certo, não tem errado. Eu já vi pessoas que eram excelentes técnicos e apostaram em gestão e deu tudo certo. Eu já vi excelentes gestores que fizeram atração de carreira para a parte técnica e se encontraram como especialistas, estão super bem. O grande ponto é, estando de um lado ou de outro, se mantenha bem. Fique ali dos dois lados atualizado, até mesmo para que você consiga atender melhor as necessidades ali da tua empresa, do teu negócio, caso você for empreendedor, e consiga ter essa base mais estruturada. Cara, perfeito, assim, é uma visão de mundo que eu tenho também, que a duras penas você vai aprendendo, né? Às vezes tem algumas pessoas que ajudam a gente com já bastante experiência e falam, ó, esse caminho aqui é o melhor. Eu tive também um mentor, né? Hoje ele é o diretor da empresa. Ele falou, João, nunca perca a sua técnica, né? Nunca deixe o seu lado técnico de lado, porque é isso que vai te dar a empregabilidade e o respeito das pessoas que você vai cuidar, né? Então é assim, realmente, cara, de fato, deve respeitar, deve, e quando você
não importa o seu nível de liderança, conhece tecnicamente para ajudar o time, para sentar e para debater sobre as decisões técnicas, é muito mais fácil. Eu canso de ouvir as pessoas falando e reclamando, né? Quando vai pegar um gestor, a pessoa não entende de tecnologia e fala, pô, o que você programou na vida, né? O que você já colocou em produção? Deixa que a gente resolve aqui. Tem meio que um desdém também do pessoal. Só que aí o pessoal tem que entender também, né? Que a área de gestão, ela é diferente um pouco. Ela é diferente, ela está pensando em cuidar de outras coisas. Pensando em cuidar de pessoas, em processos, né? E aí o financeiro, então tem muitas coisas envolvidas e às vezes você acaba deixando um pouquinho do seu lado técnico. Especialista, o especialista ele tem que ser realmente uma pessoa muito boa tecnicamente, né? Entender, conhecer um pouquinho. Eu falo que eu sempre quis ser especialista. E seguir por esse caminho de especialista, né? De seguir a parte técnica e nunca deixar a parte técnica de lado. E aí fui tentando me aprimorar também nesse negócio de gestão. Mas assim, o que eu sempre gostei mesmo foi da parte técnica, né? De aprender e atualizar. Mas eu tô numa situação hoje também que eu tô tendo que ir para o lado de gestão de pessoas, né? Então, conversar tal. E realmente entender, e aí realmente é muito mais complexo do que você se preocupar com tecnologia, né? A tecnologia ali, você vê uma documentação, você faz uma poquinha, beleza. Agora, para você lidar com as pessoas, um monte de gente diferente, pensando diferente, com problemas diferentes, em situações de vida diferentes, momentos diferentes, você tem que ter um jogo de cintura, né? Você tem que ter um jogo de cintura que você, cara, na boa, você não pega, você não estuda isso numa graduação, num curso, isso aí é vivendo, né, meu? Tem uma parte que você capacita, né, estuda, você aprende métodos, combina coisas, porque também não existe, vou estudar só, sei lá, o Management 3.0 e vou usar isso aqui, não. Você tem que estudar ele e mais outras coisas, combinar estilos de liderança. Aliás, o contexto, uma das principais coisas para o gestor e para um profissional em si, é fazer a leitura e entendimento de contexto. Qual contexto você está inserido? Cada contexto vai depender ali, vai exercitar uma face sua, uma forma de trabalhar. Então, a gestão, a habilidade de gestão, ela tem muito disso. O contexto que você está inserido, você tem que estar muito ali preparado para poder saber dar o melhor direcionamento ou ser o seu melhor daquele momento para aquele time, para aquele problema, de acordo com a situação. Então, nem sempre a tua bagagem ou o framework ou a metodologia que você aprendeu de um estilo vai servir para uma outra equipe. Às vezes, dentro de uma empresa, você tem vários tipos de equipes com vários tipos de maturidade. Você pode usar alguma palavra, uma força de expressão para um time que você leva esses caras a botar literalmente ali a faca nos dentes e resolver. Se você usar a mesma tônica, na mesma pressão com outro time, pode desmotivar o time e a galera falar, cara, isso não dá para mim. Então, essa leitura de contexto, essa maturidade é forjado no fogo. Ela vem do dia a dia, ela vem de aprendizados, ela vem dessa carreira nossa. E se você não se abrir ao longo da carreira, se você não dá essa oportunidade de ter essas interações com as pessoas, perde-se a oportunidade de você conhecer mais contextos, entender problemas e sair de situações mais complexas com habilidades, seja de negociação, de uma boa comunicação, de fazer pares, de ter ali uma base em volta para te ajudar. Eu falo um lugar que ensina muito, e eu já vivi bastante, e sempre que tem, não gosto, mas sempre que tem, eu tô lá no meio, são as situações de war rooms, situações de crise. Cara, eu odeio isso também. Cara, mas é o local onde você aprende muito. E você, como líder no war room, você tem que ter um comportamento bem diferente. Porque se você bota pressão demais, a galera fica doida, não consegue resolver. Se você não dá a cadência ou não entra como um facilitador, o problema pode se estender muito além do que o negócio suporta. E você quebra uma operação, quebra um dia. E é uma aula.
participar, eu já participei de grandes war rooms que envolvia mais de centenas de pessoas com problemas complexos, principalmente em grandes instituições, e cara, é um aprendizado, é uma aula de gestão para quem tem bons ouvidos, para quem está ali, de fato, no corpo esponja, para entender toda aquela parada e absorver como é que é o comportamento. E, de novo, é esse lance de você ter a interação com as pessoas que vai formar o líder, né? Porque a gestão em si, a gestão você aprende, você está no livro, a gestão, que é você entender o método, conhecer processo, aprender questão financeira, dependendo do nível que você está da empresa, começa a envolver os fatores culturais, e você já faz parte de transformar a cultura de uma organização, saber qual é o impacto que a tua empresa, o impacto do teu trabalho, o impacto do seu produto numa sociedade, quanto aquilo vai voltar de fato para um cliente. Então, tudo isso vai indo de acordo com o nível. Mas em todas elas, essa interação, esse aprendizado, essa troca, ela vai te formando. E aí, o gestor de verdade, ele vai sendo capacitado, mas o que nasce é um líder, né? A formação dessa pessoa que toca a liderança mesmo, de fato. Como que, assim, curiosidade minha, né? Como que surgiu essa oportunidade hoje para você ser um CTO de uma área de seguros, né? De uma empresa de tecnologia de seguros e tal. Você estava bem já no Itaú, né? Você já estava voando alto ali, né? Alto escalão também, com bastante responsabilidade. O que te fez trocar, assim? Por que você falou, porra, eu vou me desafiar mais um pouquinho aqui? Boa. Cara, assim, eu fiquei 10 anos no Itaú, uma baita instituição, né? Uma empresa incrível, tem uma cultura incrível, um dos times técnicos aí melhores que eu já vi, mundo afora, enfim. E eu falo que foi um período muito incrível, e assim, foi uma baita escola, e é uma baita escola, né? Eu estava muito bem, como você falou, né? Você falou poxa, eu estava de fato com um time bom. Talvez dentro do Itaú, meu último time foi o melhor time técnico que eu tive, parceiros incríveis, pessoas únicas. Quando eu tive essa oportunidade de participar desse processo, enfim, na verdade, eu no começo eu até pensei, cara, isso pode até não ser de fato para mim nesse momento, mas o desafio de tocar, de mudar, de fazer essa transição, e que é de fato a essência da Use, e quando eu cheguei lá eu vi muito isso acontecer, é de fato você olhar um negócio muito dinâmico, um negócio muito ágil, um produto, que o produto de seguro é um produto também financeiro, mas ele é um produto que toca na colaboração. O produto de seguro é aquele que, quando você está ali, de fato, precisando, é quando tem uma empresa para te amparar. É quando o seguro se faz verdade, quando você está literalmente quebrado, danificado, é quando você bateu o carro, aconteceu alguma coisa de saúde, é quando você está com algum problema, é na hora que o produto de seguro faz. Isso é um lance, e por mais que seja um produto financeiro, esse lance da cultura de seguro e tudo mais, me despertou a atenção. E saber que eu, como um profissional de tecnologia, e sabendo que eu pudesse contribuir de alguma forma com uma empresa que democratiza e democratizou o seguro no país de uma forma a ser mais acessível, com custo mais ajustado para N faixas aí etárias e faixas salariais do Brasil, tudo isso foi me atraindo, saber, poxa, eu poder tocar, eu lembrava muito da minha época, poxa, saber que esse produto vai ajudar os meus amigos, meus camaradas lá da vila que não tem condições de pagar um seguro caro naquele carro, agora ele consegue utilizando por aqui. E saber que, como tecnologia, com o meu time, saber que isso também consegue ajudar, cara, é um fator diferente. E aí essa transição, ela foi ao longo do tempo, de verdade, frio na barriga dá sempre, e se não der frio na barriga, não vale a pena, de verdade. Fazer uma transição de carreira, ainda mais de uma empresa tão grande quanto Itaú, super bem, não é fácil, mas o que me motivou, na verdade, era o desafio de saber que eu poderia contribuir com algo fora também do cenário. É o contexto de fazer a leitura, cara, agora é a hora de dar um passo a mais e entender que você também consegue ajudar em outro contexto, em outro business, com outras pessoas, com outro time técnico. Então, o aprendizado que eu tive, agora estou completando 8 meses de empresa, esse aprendizado de 8 meses, ele é único. Por mais que eu ficasse na mesma instituição por mais 8 meses,
é muito difícil a gente ter essa troca, esse convívio, esse aprendizado. Então, a transição teve muito disso, de se desafiar, de verdade, assumir um negócio que é grande e olhar, por exemplo, lá eu olho a tecnologia como um todo, 100%, desde de cuidar ali sei lá, do cabeamento do link de internet do nosso prédio, até ajudar nas definições das APIs do Open Insurance. Então é muita coisa que você tem nesse contexto, nesse meio inteiro aqui, é fazer gestão, administração de uma empresa com muita tecnologia. Então tudo isso foi um fator muito, muito, muito atraente no sentido de desafio. Deu frio na barriga, eu falei, cara, agora eu vou, e de verdade eu fui com tudo, e tô com tudo nessa parada, nessa pegada. E do jeito que você falou, é cuidar de uma empresa, né? Dar suporte para o negócio da empresa através da tecnologia, né? Cara, é desafiador, dá aquele friozinho na barriga, né? De você sair, teoricamente, uma zona de conforto, que é uma zona que você tá lá, você já conhece o processo, né? Você já tá lá, estava 10 anos, né? Então você já conhecia o processo, já conhecia pessoas, o time, e aí você tá lá e fala, cara, eu quero me ferrar um pouquinho. Eu quero aprender mais um pouquinho, mas eu quero me lascar um pouquinho aqui, passar uns nervosos e tal. Faz parte, né, dessa inquietação nossa de tecnologia, quando a gente quer elevar, né, e contribuir mais, trazer mais contribuição. Eu acredito que realmente essa experiência que você está passando aí é única e que, né, agrega demais na sua experiência, né? Então, vai te tornar um profissional ainda mais interessante para o mercado. E aquela, né? A gente está ali trabalhando e a gente quer realmente estar cada vez mais atrativo para o mercado, né? E ficar realmente ali nessa balança do técnico, do não técnico, do comportamental. A gente olha e fala, o mercado ele pede muita coisa técnica, até uma discussão que a gente estava rolando aqui nas discussões nossas das redes sociais, né? A gente falando aí sobre isso, sobre a quantidade de tecnologias que as empresas pedem, né? Muitas empresas meio que sem noção também, mas tem muitas que baseado nas tecnologias que vivem no dia a dia, você tem um contexto lógico naquele job description, né? E aí você tem, por exemplo, uma linguagem de programação, pode ser uma, pode ser várias, porque de repente você está dividido em vários times e cada time tem a sua autonomia dentro dos projetos, né? Para você trazer uma linguagem de programação, normalmente uma cloud única, normalmente é um AWS, um Azure, um GCP, mas linguagens de programação são mais agnósticas, o pessoal deixa mais à vontade, dependendo do projeto, e por isso que você vê muitas vezes demanda do pessoal falar, eu preciso disso, de uma pessoa que conheça Java, PHP, Python, Node, só que não é que você tem que saber todos, né? É isso que eu falo. Não é que você precisa saber todos, você precisa saber uma. Se você tiver mais de uma, é interessante, porque você não sabe em qual projeto você pode cair ali, dependendo, né, da quantidade de serviço que a empresa tiver. Como que hoje é assim? Aí eu faço esse contexto para falar, né? Como é que é o seu time hoje, né? Como é que você está estruturado lá e quais as dificuldades que vocês têm tido para contratação e visto também essa problemática de tecnologia, se realmente é isso mesmo que o pessoal fala, pô, realmente tem que estudar, né? Tem que estudar, cara. Eu continuo estudando particularmente, muito, não só técnico, né? Até mudei um pouco, não é que eu mudei, na verdade, eu tirei o pé de algumas coisas não técnicas e eu falo sempre para os meus times. Eu tive a oportunidade, né, de escrever pro livro da Jornada Colaborativa, que é do nosso amigo aqui, parceiro também de LinkedIn, o Antônio Muniz. Eu escrevi para 2 livros. No livro de Cloud, eu criei um capítulo lá do que eu chamo de profissional Cloud Native. Porque, assim, uma coisa era o profissional de tecnologia, que nem a gente ali, anos 90, anos 2000, que ia aprender, subir uma aplicação desktop, ou uma aplicação servidorzinho ali, local, fazer o código, um banquinho de dados, estava ótimo. Era empregabilidade por
anos, muito bem Era o que empregado. tinha na época. Exatamente, e ganhando super bem, com destaque diferencial, atualizava um framework, alguma coisa, e estava tudo certo. A partir do nascimento e nascimento não, mas da disseminação da cloud, né, pelo mundo, e eu vou falar contexto do Brasil, mudou. E a gente, eu falo que foi quando nasceu a era do profissional Cloud Native. É o profissional geração 2010 para frente. E esse profissional Cloud Native, ele tem que ser diferente. E é o que a gente fala para todo mundo. Desculpa, galera, dá mais trampo. Dá mais trampo. Antes você pegava sua aplicação, entregava ali, alguém ia lá, copiava no servidor físico, cuidava, sei lá, de um data center. Não que não exista isso, mas não é um cenário de cloud. Em cloud você vai ter que aprender mais de infraestrutura, aprender um mínimo de segurança de rede. Então, assim, o profissional minimamente tem que aprender a operar e conhecer uma cloud. Seja qual for, das maiores que tem, uma tem que conhecer. Isso faz parte do chapéu do dev, do engenheiro. Linguagem de programação, tem que conhecer uma ou outra, né? Pelo menos, e se você pensar naquela forma que a gente tem, né? Que é a forma em T de carreira, alguma coisa você vai ter que ser aprofundado. É aquilo que você bate no peito e fala, meu, isso aqui eu domino. Isso aqui, Esse é o meu superpoder, né? esse é meu superpoder. É o especial do Akuma ali no Street Fighter, aquele lá das letrinhas, que ninguém não tem defesa. Essa é a tua parte do T. O que está aqui em cima é o que você tem que transitar. Outras linguagens, um pouco de soft skill, hoje fala de power skill, adaptabilidade e tudo mais. O T, você tem que ter alguma coisa. Então, essa provocação do profissional Cloud Native, ela é, de verdade, ela é muita coisa. Hoje, se você pensar numa stack básica, você tem que saber minimamente um versionador de código, obviamente é o Git. Você vai ter que saber ali usar uma IDE, e conhecer, pois se quer ser produtivo, vai ter que aprender tecla de atalho de IDE, vai ter que subir plugin, vai ter que subir SDK. E aqui, ó, já tá acabando minhas mãos, eu não falei ainda do código. E só falou de um contexto aí, né? Que seria a ideia. Exato. E tem gente que briga, tem muito dev ainda que briga para usar uma IDE, né? Exato. Parece que é contra a produtividade, não sei. Exato. Cara. Então, assim, aí você vai indo aqui, poxa, aí depois aspectos de banco de dados, e aí um aspecto de infraestrutura como código e servidores, e sem servidores, serverless, e vai aumentando, e aí quando você olha e fala, cara, tem que estudar tudo isso. Sim, esse é o profissional Cloud Native, é manter de fato isso ativo. Lá na Use, por exemplo, a gente está passando numa fase incrível na tecnologia. Isso posso falar desde quando eu cheguei lá em outubro. Galera de lá muito boa, tem uma galera técnica muito boa mesmo, fera, alguns committers aí no mercado e tudo mais, tem de front, tem de back, são especializados ali na linguagem da empresa. A gente vem trazendo aqui uma heterogeneia, trazendo outras formas, outras linguagens para compor, na verdade. O que eu falo é que a diversidade e a inclusão não é só de sexo, gênero, raça, qualquer tipo. Você combinar comunidade de desenvolvimento no mesmo contexto é você fazer a discussão bacana. Então, você ter uma outra opção na empresa não é excludente, mas é contribuir, é somar. Então, a gente vem fazendo esse movimento. Uma coisa que a gente está apostando e que é também de cicatrizes de guerras e de war rooms. Eu, de fato, sou ali um apaixonado pelo tema de SRE, e eu acredito muito na cultura de DevOps, DevSecOps. Eu entendo que nessa linha de estudo, de progressão de carreira, faz parte da jornada o dev, ele aprender outras disciplinas de engenharia de software e ele ser um engenheiro de software. Ele não ser um engenheiro de software no começo, tá tudo bem, gente. Todo mundo começou apenas como dev, fazendo for, descobrindo se for é mais rápido que o while, se faz o contexto, não faz contexto, se põe a classe, se passa parâmetro por, sei lá, por referência ou por troca de valor, por ponteiro. Isso é a base do dev, isso todo mundo aprende lá. Só que a partir do momento que a carreira vai evoluindo, outras competências da engenharia de software precisa ser embarcada. Então, aprender testes, aprender um pouco de segurança, contexto de cloud, infraestrutura, e aí isso vai dando essa parada diferente. Então, hoje o que a gente vem buscando é um trabalho contínuo, né? Que a gente vem começando a transformar somente esse dev numa pegada mais de engenheiro. E aí, como engenheiro, aprender um pouco de DevSecOps, aprender operação de software, porque tudo isso, no final das contas, a gente fica mais ágil,
a gente fica mais produtivo, entendendo ali de fato a passagem de bastão, aquela coisa de não, eu só faço código e vou embora. Aí quando dá um bug, madrugada, operação, chama o time de produção. Aí a produção entra no contexto, cara, não conheço nada do código, só conheço a infraestrutura. Aí de repente você tem 1, 2, 10, 5, você está com 50 pessoas mobilizadas por falta de uma leitura, de entender o cliente, o negócio ali, que está dentro de uma squad. Então, isso é uma formação, isso de fato é um processo, né, que evolutivo, e que a IUSE de fato está cada vez mais indo para esse caminho, né? Com cloud, é uma empresa 100% cloud, por exemplo, é uma empresa cloud native, nasceu lá, não tem um legado, não tem o mainframe, não tem nada disso, é uma empresa mega enxuta. E aí, essa transformação dos profissionais é justamente agregar conhecimento e ter a oportunidade de ter treinamento, conhecimento, e eles irem evoluindo. Então, o profissional cloud native dá trabalho, tem que estudar, não é mais como antes, e é um processo. E aí a gente tem que adaptar isso, tanto no contexto externo, quanto no contexto dentro da empresa. Teoricamente, aí, a sua visão de engenheiro de software, né? O que seria a sua visão de um engenheiro de software? Você descreveu aqui, né? Mas que para não ser só um título, né? Só um título. O que você espera, por exemplo, se você for contratar um engenheiro de software hoje, o que você espera tecnicamente, assim, de uma pessoa que se fala, pô, eu sou um engenheiro de software? Olha, o engenheiro de software ele tem que pensar um pouco além de só resolver um problema de algoritmo. Então, um pouco além do que você ter que pegar um código, ter um problema para resolver e escrever um código em uma ou N classes para poder persistir, gravar no banco de dados, recuperar uma informação, trocar uma chamada entre serviços. Isso aqui ainda é muito primitivo. A engenharia de software, ela contempla um pouco mais. É entender por que eu estou fazendo aquele código, quanto que aquele código é necessário, por exemplo, num viés do negócio, se aquela forma de escrever aquilo é mais performática ou menos performática, como que eu penso em resiliência de software, como é que esse código, esse software, ele está monitorado, ele está logado, ele está assistido, e aí você vai somando coisas que não faz parte só do enxoval do dev. A parte de testes, escritas de teste, na princípio, os testes nas 3 formas, né? O teste unitário, o teste integrado e um teste de GUI, por exemplo, minimamente, para você ter ali testes de interface. Já é uma disciplina que naturalmente você delegava ao QA, né, uma estrutura, e você já, isso aqui deixa que alguém testa. O engenheiro tem que ter esse olhar, porque quanto melhor você consegue concentrar esse conhecimento, mais você consegue ganhar essa escala. Não que não precise de que é preciso uma disciplina incrível, uma carreira bacana e que ajuda muito numa escala maior, mas o deve ter que conhecer esse tipo de coisa. Aspecto do engenheiro de segurança. Poxa, saber que tem que ter autenticação, saber que tem que ter autorização, conhecer se vai passar ali um protocolo seguro ou não, um SSL, um TLS ali para trocar os dados seguros em transporte. É um capítulo de segurança que eventualmente somente o dev ele já não tem. Aspectos de aprender agilidade, aprender metodologias, qual que for da empresa, o engenheiro tem que estar conectado com o que vem da demanda, ser ali de verdade um passo de entender se está bem escrito, seja, se não pensando em ágil, de uma história, saber criticar aquilo. O engenheiro ele tem que ser mais completo para entender do ponto de vista, de novo, do negócio, do requisito, para chegar lá na parte do desenvolvimento. E no final de tudo isso aqui, ele tem que pensar lá na ponta. O software está rodando? Como ele rodar? Quais problemas ele pode dar? Quais impactos ele pode causar primeiro para o meu cliente, depois para mim? Então, é o famoso end-to-end. E não estamos falando de full stack, estamos falando de end-to-end de aplicação. Então, a engenharia de software, elas são várias disciplinas. Elas são várias disciplinas que compõem um software maduro, um software seguro, software estável. Aí você fala, pô, Taylor, então você está esperando um Superman, você está esperando ali um cara. Não, gente, isso aqui, você pode ser muito bom em escrita de padrões de arquitetura, você pode ser muito bom em códigos de alta performance para resolução de problemas matemáticos complexos,
mas você tem que conhecer minimamente de teste, você tem que conhecer minimamente da infraestrutura como código. Então, isso vai somando as competências. De novo, alguma coisa você é muito aprofundado, você é muito bom, e outras você tem que ter um nível de conhecimento que suporte um software maduro. Outro ponto que a gente também, de novo, o profissional que não é o Cloud Native, a gente produzia software, né, na década de 2000 aí, para rodar no data center, para uma população de 100 usuários, 200 usuários, 500 usuários. Hoje o nosso software, a partir do momento que você bota numa loja, numa App Store, numa Google Play, é para atingir bilhões de pessoas. Qual que é a escalabilidade e o impacto do seu software atingindo bilhões de pessoas? Então, aquilo que você fazia com uma visão rasa, uma visão superficial de qualidade, do aspecto de segurança, de escalabilidade e tudo mais, que ficava rodando no data center local, não pode ser o mesmo olhar simplesmente somente do desenvolvimento para colocar um produto ou um software numa loja que atinge aí potencialmente bilhões de pessoas. Então, essa composição do engenheiro é ter de verdade essa completude de conhecer mais disciplinas além do que só o código, de fato ali o algoritmo e tudo mais. Deixa eu dar um recadinho aqui pro pessoal, Teorlo. Você que está assistindo aí, pelo YouTube, pela Twitch, Facebook ou LinkedIn, chama seus parceiros. Cara, vai lá, chama o pessoal do seu time, chama quem você quiser, chama pessoas aí, convida pessoas e passa o link aí do YouTube para o pessoal, ou fala, ó, entra aqui, vê aqui no LinkedIn essa aula magna. Venham, por favor, eu falo, venham ouvir o que esse profissional tem a dizer e tem a agregar. Chamem pessoas, parem, ouçam e perguntem. Daqui a pouco eu vou pegar aqui, a gente vai interagir com o pessoal aqui, eu vou pegar as perguntinhas da galera, tá? Que o pessoal aí, eu gosto muito de fazer essa troca, de trazer o pessoal e trazer a comunidade, realmente quem está participando aqui. E pessoal, vai lá, chama seu time, chama aquela pessoa que você gosta, chama aquela pessoa que você gosta para ter um pouquinho mais de aprendizado aqui, porque realmente vale a pena. Vai ficar aí na internet para depois, se você quiser assistir. Agora você pode ter parado de trabalhar e querer tomar uma cervejinha, vai ficar aí, cara, tá aí na internet para você assistir qualquer hora que você quiser e depois vai estar no Spotify também para você ouvir. Mas vai lá, vê aqui esse papo, interage aqui, porque olha que coisa rica esse papo, viu? Assim, eu vou tentar jogar a bola no meio campo aqui, eu vou tentar ser um camisa, sei lá, vou tentar ser o goleiro, só chutar a bola pra frente aí, meu. Fala em futebol, que time que você torce? Sou corintiano, Você é cara. corintiano? Corinthians, Pô, né, cara? tomou um Pelé essa semana aí, hein? Pois é, mas rapaz, corintiano tá acostumado. Minha família tem bastante corintiano, né? Eu sou São Paulino, não nego pra ninguém e tal. E eu dei bastante risada. Eu dei bastante risada com os 2-0. Cara, faz parte, não, corintiano, cara. Guarulhos, Zona Leste ali, então. Isso aí, raiz. Dá um sorriso aí. O cara tem. Eu sempre faço essa piadinha infame com meus amigos corintianos, mas ó, vocês são meus parceiros também. Boa. Futebol é futebol. Mas, mano, vamos seguindo aqui. Eu queria já pegar aqui de gancho, tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver aqui, o pessoal tinha mandado. Eu vou até colocar na tela aqui, viu, Léo? Deixa eu ver aqui. Aqui, isso aqui. Eu vou colocar na tela para o pessoal ver. É uma pergunta da Eliane Santos. Qual que é o maior desafio de continuar inovando em uma empresa que já nasceu digital, né? Como a Iuse? Cara, é um desafio incrível, porque de verdade a Iuse, né, assim, para quem não conhece, de fato ela foi disruptiva no mercado. A gente fala que, guardadas as devidas proporções, ela teve um impacto no mercado brasileiro, assim como o Uber chegou e impactou os taxistas, a Iuse chegou e impactou, de verdade, ali a área de seguros, corretores de seguros e tudo mais. É uma disrupção, foi muito grande na época, né, de você vender um produto financeiro no famoso B2C, direto para o cliente, e isso, né, com uma linguagem fácil, acessível e tudo mais. Então, para a Iuse chegar nesse patamar que ela chegou, justamente teve muita tecnologia, uma empresa que inovou bastante, e principalmente na experiência do cliente, que é de fato onde é o grande diferencial da Iuse, né? Então, assim, o desafio nosso aqui de inovação
é continuar apostando na experiência do cliente. E aqui a gente continuar trabalhando, entendendo o cliente, entendendo o que ele precisa, sendo mais rápido para trazer essa plataforma tecnologicamente avançada, ela não pode ficar para trás, porque o tempo gira muito rápido, e a gente continuar entendendo esse comportamento, esse perfil do cliente, do negócio, do que é o produto de seguro, e inovando, como por exemplo, a gente tem algumas coisas na Iuso que trabalham com inteligência artificial, desde ali de uma vistoria vistoria do veículo antes da compra do seguro, como depois lá no sinistro, quando é acionado, sistemas que usam conceitos de machine learning para uma melhora de preço, para saber ali, para uma tomada de decisão de uma informação, de uma cotação, de uma estrutura. São coisas altamente complexas, são coisas que dependem de muita tecnologia, de uma experiência, uma expertise, de algo muito especializado, que é bem high-tech. Isso são coisas que, tradicionalmente, num produto comum, não é de verdade, às vezes, a primeira fronte, né? Mas para a Iuso isso é super importante. Escalar um negócio digital é você escalar em eficiência e não necessariamente escalar em tamanhos de pessoas. O digital não acompanha. A gente for escalar pessoas, times, para o tanto que a gente tem apetite no digital, não é possível. E justamente porque a inteligência, a inovação, a tecnologia, ela tem que andar junto, né? Ela tem que ser alinhada. Como que eu consigo escalar a empresa, suportar aí milhões de clientes e garantindo que toda a inovação que vem vindo no mercado continua sendo assistido, está sendo acompanhado, novas tecnologias, novos algoritmos. Então, o desafio é a gente cuidar da nossa base de cliente, manter essa questão da experiência, que é super importante aqui para o core da empresa, que é de fato ser uma empresa genuinamente dos clientes, mas a gente tem que continuar olhando nesse futuro, né? De novo, a tecnologia gira muito rápido. Então a gente tem que olhar, no algoritmo, no linguagem, sei lá, num modelo de banco de dados, apostar numa tecnologia X para resolver um problema Y. Então, isso, nosso time, a nossa estrutura, justamente, nossa missão é olhar passos para frente, mas sem esquecer de quem está aqui agora, né? Cuidando dos clientes e tudo mais. Então, é muito disso, sabe? De buscar oportunidades, entender o negócio. A gente está em portas aqui de mudar, transformar os negócios financeiros no país. Open Bank foi um projeto que abriu muitas oportunidades novas, ainda está numa fase aí de adoção. O Open Insurance está vindo aqui na sequência, e de fato, trazer essa mesma abertura no contexto do Open Finance, né, que o Open Bank virou Open Finance, esse chapéu do Open Finance vai chegar no que a gente chama de Open Everything. Então, justamente quando a gente tem mais negócios envolvidos, negócios financeiros, produtos que vão nascer, empresas que surgirão através de negócios digitais baseados em estratégia de APIs. Então, assim, é um negócio muito louco que está surgindo, e quem está conectado no segmento de seguro, há uma vertical só para cuidar disso. Então a gente tem que olhar isso com bastante carinho e com bastante inovação, que é o que a gente faz na Iuso todos os dias. E o mais interessante é que vai abrir um novo leque de oportunidades de surgirem, né, novas empresas, novas startups, novos negócios para explorar justamente, né, isso é o legal, né, da tecnologia. A tecnologia, conforme ela avança, ela também traz a possibilidade de novos negócios, né? E é isso que faz tão interessante e tão valorizado o profissional de tecnologia que se mantém atualizado, né? Que o pessoal que se atualiza, que gosta, provavelmente seu time deve ser um time que o pessoal gosta de trabalhar e se atualizar, e deve ser aquele pessoal, eu imagino, né? Porque para você estar tá numa empresa nascida digital, você tem que ter um time realmente com esse core, né, de estar estudando, de viver aprendendo, que é uma discussão que a gente tem hoje, né Taylor, que tem muita gente entrando na área de tecnologia por discursos, né, discursos bonitos aí, mas a gente sabe que não é tão simples, né, igual eu falei, se fosse tão simples, não teriam tantas, não seríamos tão bem pagos, né, e não teria tanta oportunidade assim, né? E eu falo, precisa-se de atualizações, precisa-se de manter a empregabilidade. Hoje, o que você diria aí para a comunidade que está começando,
assim, começando e já se desenvolvendo, e aquelas pessoas, até para os sêniors mesmo, que já se acomodaram, né? Qual que é a sua visão hoje aí de liderança mesmo de mercado? Boa. Acho que a primeira parte de tudo é assim, tem muita informação. A gente hoje tem acesso a muita informação e de todos os custos e tipos. Tem de graça, tem pagas, tem muito caras, e você, primeira coisa, é ter um foco. Você tem a ideia, o grande segredo de você manter-se atualizado é você ter um foco, ter uma jornada de estudo. Então, para quem está começando e é um dev e está aprendendo na base, cara, tá tudo certo, mas aprende de verdade. Aprende de verdade mesmo, que tem padrão de nome de variável, que tem que matar as classes no final, que tem que criar log, que tem que fazer ali, né? Você vai usar, sei lá, uma injeção de dependência, que tem que saber usar direitinho, para não ficar coisa perdida voando no código. São coisas básicas, primitivas, que é o momento do dev. Aprende, de verdade. Aprende algoritmo, aprende lógica. É uma fase, legal. Terminou isso, foca em pelo menos um ou dois tipos de banco de dados. Aprende ali um banco estruturado, um banco não, né, não ciclo da vida. Entende o que é um, o que é outro. Aprende a manipular arquivo. E essa formação tem que ser contínua. Vai chegar num estágio que esse profissional vai estar um profissional completo, que ele estudou várias competências. Outro ponto, eu falo bastante de back-end, mas não, aprenda um front-end. Assim, a melhor escola é fazer a famosa caderno de agenda, fazer o bloco de notas. Aprende um front, mesmo que você não é um cara especial, pessoa especializada em front, mas você tem que aprender algum para saber fazer alguma coisa. Então, você montar essa trilha, ela vai te deixar guiado. Porque se você entrar desesperado, meu Deus, tem que aprender tudo de tudo, você pode ficar muito superficial, você não se desenvolve em aspectos que talvez você vai descobrir que você é muito bom, que é aquilo que tu bate no peito. E você vai querer ficar aprendendo tudo de tudo. Então, o segredo é, monte uma trilha, descubra. Outra coisa, tecnologia não é só desenvolvimento. A gente fala muito de dev porque as nossas experiências aqui é o que a gente viveu, o que a gente gosta. Mas tecnologia é uma coisa muito grande. Você tem uma série de coisas hoje. Você tem engenharia, arquitetura, governança, operações, infraestrutura, parte de vendas, a parte de entendimento de marketing para tecnologia, growth. Tem uma série de coisas que é do contexto de tecnologia, mas não necessariamente é código. Se você foi para o código, quer trabalhar com tecnologia, mas não gostou do código, tudo bem, tá tudo certo. Você pode apostar em outra vertical e você vai ser tão bem, tão feliz. E se você for feliz, você vai ser bem remunerado. Não existe remuneração fácil, não existe almoço grátis, como a velha frase, mas para que isso seja cada vez mais fácil, ele tem que ser menos dolorido. Se você não faz aquilo que você gosta, se você não faz aquilo que você tem paixão, que você ama, de verdade você vai só gastar seu tempo tentando chegar em ser uma pessoa aquilo que você não é. Então, descobrir-se dentro da tecnologia faz parte. Então, para quem está começando agora, foca, aprende o básico bem aprendido e vá somando suas competências. A gente falou aqui de cloud. Poxa, estuda algum provedor de cloud. Só aí já é um universo à parte de muita informação. E você pode ser um especialista em uma cloud e ser muito bom nisso. Exato. E trabalhar sendo a referência nisso, né? Exato. Muitas vezes você não vai precisar pôr a mão em código, você vai ser a pessoa especialista que vai entender cada ferramenta, vai lá, vai ajudar o time a construir, né? Realmente tem um leque muito grande, cara. Pô, perfeito. E para quem já está naquela idade, né, mais atualizado, já é um sênior, por exemplo, vale a mesma roteiro. Cara, olha, separa o que está de atualizado no mercado. Se tem uma vertical que você de fato é bom, alguém que é sênior é bom em alguma coisa. Como é que tá ali na tua área, ali na tua região? O que tá rolando em volta? Qual que é a linguagem que está mais atualizada no mercado? Qual que é o paradigma que você talvez tenha que descobrir? Qual que é o problema que você consegue ajudar? A atualização, pensando só na parte técnica, ela vai andar muito de acordo com o que você observa. Aí você entra no aspecto também de metodologias, de liderança, de comportamento, que você vai compondo. Mas, de novo, é você montar uma trilha, é você ter, de fato, ali pedaços e bloquinhos de iniciativas com acabativas. Se sair estudando de tudo para tudo, dá ruim. Confunde a cabeça. Verdade. Outra coisa, tecnologia
é também colocar muita coisa em prática. É fazer muito código que vai dar erro. Ou testar muita hipótese que vai falhar. Então, até o tempo de amadurecer, né, do famoso, até o tempo do cimento secar, você vai ter que quebrar muita cara, vai ter muito aprendizado. Isso tem no estágio do estagiário, do júnior, do pleno, do sênior, do especialista. Quebrar a cara na tecnologia, descobrindo coisas novas, vai fazer parte de tudo isso aqui. Então, assim, a trilha, formatar esses bloquinhos para que você tenha um aprendizado, é a grande método, grande estrutura para que você dê passos e você também enxergue a sua progressão. A partir do momento que você enxerga a sua progressão, te dá prazer, satisfaz saber que você chegou um pouquinho ali. E aí você vai combinando o técnico com o gerencial, dependendo da linha que você está indo, a parte de soft skill, e aí em poucos anos você se transformou. Então é muito disso, sabe? De se organizar, tanto para quem está começando, quanto para quem já está lá na frente. O mercado não para. O mercado não para. Você quer continuar aqui. Eu falo minhas experiências, a parte mais acadêmica. Eu dividi ela em três grandes etapas. Eu fiz uma formação acadêmica que eu terminei em 2001. Cara, 2001 a 2011. Muito trabalho, uma das maiores, assim, crescimento meu tecnicamente, certificações, N coisas. 2011, 10 anos depois, fiz um MBA de engenharia de software com padrões de serviço, que é um tema que eu adoro, integrações, APIs e tudo mais. Foram 10 anos gastando, conhecendo, estudando coisas, até chegar numa terceira formação agora, no qual estou fazendo um curso do MIT. Então, para chegar nessa aqui, foram 10 anos, 10 anos e 10 anos. Justamente para a gente, no meu caso, que funcionou bem, é de entender esses conhecimentos, gastar isso aqui, pegar aprendizado, quebrar a cara, aplicar, disseminar, e aí beleza, cara, acho que está na hora de eu fazer uma coisa mais parruda. Estou fazendo esse agora, bem puxado, é um ano de formação, vou terminar ele, beleza. Talvez daqui 10 anos eu encare outro, depende aqui de como é que eu vou estar. Mas eu tenho que botar agora em prática tudo isso que eu aprendi nesses intervalos, para que de fato eu consiga exercitar se aquilo mesmo valeu a pena, se todo aquele aprendizado vai trazer. Então, só estudar, só colocar na sequência, confunde. Tem que ter foco, essa disciplina e passos que observem evoluções. Como está sendo para você essa experiência do MIT aí, desse curso, cara? O que você está vendo lá? O que você está aprendendo? Quais dificuldades você está tendo? Conta um pouco dessa experiência aí, que eu acho sensacional isso aí, meu. Cara, assim, eu, de certa forma, no começo nem acreditei que eu estava fazendo esse curso. De fato, é um programa de formação de transformação digital. É um curso de 5 módulos e dentro desses módulos, o primeiro é um curso voltado para CTOs, C-Levels, né, CIOs, e o primeiro módulo é justamente liderança. É um curso da maior universidade técnica do planeta, e o primeiro curso é de liderança. Então, o primeiro módulo que eu fiz em fevereiro, focado em liderança exponencial, time de alta performance, resolução de problema, pensamento analítico, racional, você construir storytellings concisos, aprender a fazer discurso, a comunicação, de novo, para a liderança é fundamental. O líder que não sabe se comunicar, ele tem dificuldade de gerir. Eu falo que a liderança, o poder da comunicação começa uma guerra e acaba uma guerra. Uma guerra só começa com um comando de comunicação e termina com outro. Então a comunicação é vital. Isso é um dos módulos justamente de liderança e tudo mais. No segundo módulo foi focado ali em cultura global, para trazer muito um aspecto de liderança de multipaíses, você ser um líder de outras de empresas que estão aí sediadas em outras nacionalidades, você conhecer comportamento humano, cultura entre países, e aí isso, de novo, facilita a interação, facilita esses relacionamentos. O terceiro módulo foi um módulo que, para mim, até agora foi um dos mais legais, foi que eu terminei tem 3 semanas, foi um módulo focado em tecnologias exponenciais, e lá a gente passou por cloud, microserviço, inteligência artificial, machine learning, blockchain, e não só passamos, tá? A gente meteu a mão na massa. Então é um negócio super hands-on. Pra você ter ideia, na parte de blockchain, a gente criou, eu criei uma moeda virtual de Ethereum ali numa rede privada, né? Cara, carteira digital, troquei carteira, fiz smart contract com código para entender como é que funciona ali a troca das moedas ali numa rede privada. Hands-on, cara. E assim,
cara, foi sensacional. Usando ferramenta como o Recognito da AWS para fazer reconhecimento de imagem, interpretações de JSONs a partir de uma imagem analisada. Então, assim, é um curso muito bacana. Dos 2 módulos que eu estou fazendo, agora, atualmente, eu estou, de novo, montando aqui essa multiplicidade. Eu apostei aqui em investir um módulo de produtos digitais, e é um assunto que eu adoro, já estudei de forma autodidata o contexto, mas eu estou fazendo uma formação de produtos. Então, aqui, desde ali da entendimento da resolução do que é um problema, e construir produtos digitais e plataformas digitais, e como que as coisas se conectam. Eu estou no meio do curso e está sendo incrível, cara. O MIT tem uns negócios assim. A última experiência desse curso foi você entender como funciona plataforma e componentização através de Lego. A gente usou uma plataforma 3D de desenho de Lego e em cima disso você começa a ter, né, entender como componentes funcionam, como as coisas se encaixam e como, por exemplo, você faz um carrinho de Lego. Tá, o que tem a ver com tecnologia? Pensa em componente. Pense em uma plataforma. Se você entender como as coisas são conectadas, são interligadas, você descobriu qual ponto do código é mais crítico, qual ponto é menos crítico. Então, cara, tá sendo um exercício muito bom. E o último módulo agora vai ser no final do ano, agora de setembro, outubro e novembro, mais 3 meses. Eu ainda estou decidindo. Provavelmente eu faço um módulo focado em machine learning. Assim, dados não é a minha profundidade, eu conheço bem, mas não é a minha profundidade. Assim como blockchain também eu conhecia bem, mas não era a minha profundidade, eu adorei. E aí eu provavelmente vou fazer o de machine learning ou de blockchain ainda um especializado. Eles têm um módulo só de blockchain de 3 meses. É interessante blockchain, né? Esses dias eu comecei a estudar, a estruturar uns artigos sobre blockchain, né? Eu tenho uns conhecidos aí que o pessoal tá entrando nesse mundo aí, nesse mercado. É algo ainda novo, né? Ainda está muito novo, ainda tem muito que se explorar, muito que se conhecer ainda da ferramenta. Não é uma ferramenta tão nova, mas é algo que ainda não está no seu amadurecimento, né? Então tem muito o que se falar. Eu escrevi um artigo sobre isso semana passada. Aliás, eu tenho feito, né? Porque assim, lá no MIT a gente produz bastante conteúdo, texto, escreve artigos, mini resenhas, discute muito em fórum colaborativo. Eu estou usando aqui um pouco de pílula de conhecimento. Aquilo que tem contexto, eu estou pegando dessas lições e convertendo em artigos aqui no LinkedIn, né? Então, o último que eu fiz essa semana foi justamente sobre blockchain. E eu falo um pouco disso, porque o blockchain, ele tem uma pegada que ele acabou sendo... queimar o filme do blockchain quando associaram a tecnologia com o Bitcoin, que foi associado com o Deep Web e com coisas ruins. A partir do momento que associou isso, que é o que gira o mercado financeiro. O mercado financeiro gira com confiança. Esse meu artigo tem umas 10, 15 vezes a palavra confiança, negrito, sublinhado. Porque nada gira no comportamento humano quando se toca financeiro, a não ser na palavra confiança. Quando associou essas coisas, infelizmente o blockchain ficou ali associado muito a isso. E não tem nada a ver. Dá para você usar em tanta coisa, cara. É o contrário, né? Porque, assim, na verdade, a blockchain é para confiar. Porque as transações que normalmente ocorrem hoje em dia, tem os generais bizantinos, né? O problema dos generais bizantinos. Eu posso não confiar, né? E eu posso não confiar em alguém, né? Então você pode ter ali o contexto. E justamente a blockchain foi trazer essa confiança dos processos, né? E olha, realmente, isso aqui que está acontecendo está sendo homologado, né, pelo consenso. Todo mundo que está aqui nessa rede fala, concorda, tá ok. Então, essa é a confiança que o blockchain traz, né? Então, realmente a ideia é completamente oposto à falta de confiança, é trazer confiança para o mercado, principalmente o mercado financeiro, que eu acho que é quem vai se apropriar quando o pessoal souber realmente do poder que tem, né? E aí sim você vai... quando você fala de criptografia, aí entra a parte de segurança que você falou também, que o Dev, eu estava escrevendo justamente um artigo sobre isso, sobre os devs que são devs comuns, né? Eu diria aí, devs da web normal, sem ser a web 3, a web 2, vamos dizer assim.
para trazer como que você entra nesse mundo de tecnologia, blockchain, o que você precisa, quais as skills, por onde começar. Então, em breve vai sair um artiguinho meu aí sobre isso aí também. Minimamente para entender blockchain, você vai ter que aprender o que é tokenização, padrões de segurança, criptografias, os RSAs da vida. Então, assim, são contextos de tecnologia que vai estar numa vertente da engenharia de software, que não vai estar, de fato, no pilar só do dev. E o blockchain é uma coisa que ele tem um espaço, principalmente no uso interno, que as empresas ainda têm oportunidade de evoluir, que é usar esse mecanismo, essa mágica do ledger, de ter essa coisa distribuída, da questão de você ter contratos autovalidados, ou seja, você bota uma regra, a regra é pública, e a partir do momento que aquilo atingiu, a regra executa alguma coisa. É quase o if this then that, que é aquela aplicação que uma coisa que faz a outra. O blockchain tem esse poder de fazer isso. Em produtos internos, eu falo até do segmento de seguro, que eu tenho observado bem, existe até redes de blockchain para seguros. Tem umas coisas legais, cara. Ano que vem eu quero fazer umas coisas aqui na Use. Então, é até uma pergunta aqui do Emir. Cara, tem um monte de pergunta aqui, meu. Boa. Eu acho que, eu vou começar a pegar umas perguntinhas aqui do pessoal, senão a gente não consegue responder todo mundo. E eu gosto de, nesse tempo, você vê que o papo vai que vai, né, meu? Vou que daqui a pouco muito a gente tá dando tchau aí. O Odemir, ele fez várias perguntas aqui. O Odemir De Pierre, ele é um especialista, né? E eu acho que você já deve ter visto ele aí no LinkedIn. Ele também contribui bastante com a comunidade aí, o Demir De Pierre, e ele também trabalha no Itaú, né, é um dos cientistas lá do Itaú, e ele está perguntando aqui, como que você enxerga a plataforma de blockchain, né, visto que as apólices de seguros, justamente para trabalhar com as apólices, né, de registro de apólice e tal. Então, é um mercado que, assim, o blockchain como tecnologia, vamos pensar no mercado financeiro brasileiro. O mercado financeiro brasileiro é muito regulado. Então, você tem o Bacen para bancos, você tem ali a Superintendência de Seguros, que é a SUSEP, enfim. Então, para essa estrutura, para esse mecanismo oficial, governamental, não temos uma plataforma dessa. Né? A gente comunica aqui, tecnicamente, com os padrões dessas unidades governamentais. Se a gente for pensar fora disso, e pensando em oportunidades, cara, é gigante. Seguro é troca de risco. Uma coisa que você faz, por exemplo, assim, você tem carro, João? Eu tenho carro. Você usou seu seguro quando? Cara, eu ia fazer propaganda, eu ia falar assim, Use, patrocina nós. Mas a gente, se eu não me engano, o meu sogro, ele foi viajar pro Nordeste e ele fez um seguro específico para viagem, de um tempo específico, cara. Eu achei sensacional isso aí. Ele não ficou amarrado, ele falou: eu preciso disso, isso me atende. Eu vou viajar, preciso estar segurado, sabe? E assim, as pessoas estavam no carro, ele foi viajar de carro. Eu achei isso demais, cara. Assim, realmente tem. E a minha esposa falou: foi aquele seu amigo lá, o Taylor, né? Foi de lá que eu peguei. Cara, e aí é o ponto legal. Quando que você usa o seguro? As pessoas têm na mente que é quando você faz o sinistro. Não. A partir do momento que você está assegurado, você está usando o seguro. Exato. A pólice tem um negócio que chama vigência, né? Então, no período dessa vigência, você está ali usando o seguro e você está segurado. O que isso tem a ver com blockchain? Os produtos seguros é uma troca de risco. Você está passando o risco do teu bem para alguém que vai ser responsável e, se acontecer alguma coisa, vai pagar aquilo que foi acordado, vai assumir aquilo que foi acordado. Quando a gente pensa numa rede distribuída de dados, de troca de informação, onde você começa a entender padrões, e você começa a entender as informações, que é um pouco que vai vir aí no Open Insurance, mas quando você tem isso de uma forma, de uma rede, que ela não está centralizada pelo governamental, cara, tem possibilidade de fazer uma série de coisas, de entender uma série de comportamentos, de entender, de ter várias trocas de informações a partir das apólices, né? A partir desses contratos. E você prever preços melhores, você ter condições especiais. Então, numa rede que ela é distribuída e que você não está de fato ali preso a um regulador, isso seria incrível. Então, de novo, são todas as oportunidades que, por exemplo, a tecnologia de blockchain consegue fazer e criar, né? Então, tem um mar ainda para explorar. Obviamente, produtos financeiros são regulamentados. Se não tiver regulamentado, não vende, não é confiável. Só que
ainda há possibilidades de crescer e ter estruturas fora só do que é da regulamentação, em redes que trocam informações e que vão trazer ali visões de risco, por exemplo. Cálculo de risco, para quem já fez e já trabalhou com sistema de risco, eu já trabalhei lá no banco com próximo disso, é muito complexo. E para você entender um cálculo de risco, você tem que ter muito dado. Se você não tem muito dado, para você transformar dado em informações que vão trazer ali preços, taxas, percentuais e valores, a quantidade de dados ela tem que ser exponencial. Quantos mais dados, melhor sua precisão para chegar naquele resultado. E uma rede distribuída, cara, você poderia fazer isso aqui de série forma. Então, assim, o blockchain é uma tecnologia que ela tem muito ainda que amadurecer, mas o principal ponto é a confiança. A hora que as coisas desassociarem que blockchain é só igual à moeda, ao Bitcoin, que por sinal nem na Deep Web usa mais Bitcoin, diga-se de passagem, já estão com outra parada lá, eu acho que aí ela começa a pegar essa confiança e aí talvez a gente comece a usar de uma forma diferente. Mas o mercado financeiro em si, principalmente as instituições que são Banco Central, né, essas instituições, quando você fala de descentralização, de não ter um órgão regulamentador, de não estar centralizado, isso causa um medo e eu acho que causa talvez a grande adoção dessa tecnologia, né? Porque assim você fala, tá bom, vai deixar todo mundo vendo todas as transações, todo mundo acontece. Acho que rola do medo, né? De ter o controle, de perder o controle do dinheiro digital, sabe? Aqui no Brasil, o Bacen tem uma iniciativa, até nesse artigo eu cito, que é o Real Digital. Né, ele tem uma iniciativa que é a digitalização da moeda, né, e aí acabando o dinheiro de papel mais centralizado. É uma tecnologia que usa mecanismos técnicos que poderia ser totalmente descentralizado, mas vai digitalizar de forma centralizada. Esse é o padrão, é o que a gente tem mundo afora, né? Por isso que, de novo, iniciativas como o Open Finance tende a dar essa abertura, né? Por mais que ele é regulamentado por alguém, teoricamente, quem está conectado no Open Finance e, principalmente, através do consentimento do cliente, seguindo o LGPD e tudo mais, os dados que estão lá podem ser trocados. E aí você chega, teoricamente, nessa abertura dos opt-ins da vida. Exatamente. E aí você, para o cliente, tem que trazer um benefício, que o tangível desses benefícios ainda vai ser amadurecido, né? Quando esses dados começarem a ser trocados aí, e aí, de novo, vai transformar o contexto da API, deixar de ser só um padrão técnico para ser um asset de negócio. Uma API, ela é um ativo de negócio da empresa. Existem empresas que não têm um mobiliário, não tem uma mesa, uma cadeira, mas tem uma API. É dali que vem toda a renda da empresa. E aí, de novo, dev, engenheiro, estuda API, estuda padrões, documentação, aprende ali minimamente segurança, autenticação, escalabilidade, escrever um Swagger bacana, publicar no API Gateway, trabalhar com cache, fazer API REST, saber que eu uso um GraphQL, vai aprender gRPC. Olha aqui um monte de techniques que no final das contas é uma API que pode virar uma empresa que sustenta o negócio, que sustenta vidas, né? Pessoas e tudo mais. Show, cara. Puta merda, hein, meu? Você é enciclopédia, não diria ambulante, porque você sabe para onde você está indo. Ah, que cabeça, hein, meu? Eu vou fazer mais uma perguntinha aqui, voltando lá atrás, do Paulo Henrique Silva. Taylor, quando dentro da tecnologia a balança da gestão fica na razão, 90% gestão, 10% tecnologia, a longo prazo, vale seguir? Grande abraço, PH da SRE Brasil. Boa, PH. Cara, ótima pergunta. De novo, volte para você e pergunte qual é a vocação da sua carreira. Quanto mais você ficar preso não é a palavra correta. Quanto mais você ficar aqui limitado na sua estrutura de somente ser um gestor e tirar a sua parte técnica, seja qual for, menos oportunidade você tem de contribuir com aqueles que você está gerindo. Então, ao longo do tempo, se 10% para você ficar pouco e for insuficiente, você começar a perder a mão das coisas e você quer se manter um profissional de alta performance, que contribua com gestão,
mas que saiba tecnicamente como que as coisas estão rolando, talvez 10 é muito pouco. Você vai ter que juntar ali 20% e rodar 80-20. De novo, aonde a sua carreira quer chegar? Eu tive um parceiro de trabalho, um amigo, que assim, o cara tecnicamente era muito bom, né? Fez uma faculdade pública, cara, difícil de passar, de tecnologia, já era um líder. E, cara, no meio dessa jornada, ele falou: eu quero ser somente um líder. Não quero mais ser um líder de tecnologia. Eu quero ser líder de pessoas, líder de processo, de negócio. E, cara, literalmente ele abandonou a liderança de tecnologia e apostou totalmente na liderança de pessoas, de processo, de áreas não ligadas à tecnologia. Cara, deslanchou. Deu super bem. Está bem até hoje, foi promovido bem mais rápido nessa área do que na tecnologia. E não que faltasse nele tecnicidade, mas ele fez a leitura para ele que o negócio dele fez um curso de neurociência, enfim, ele se especializou nisso. E ele buscou isso. Então ele tirou o pé da tecnologia, só que ele foi entrando em outra vertente. Ele entrou numa área muito mais ligada a negócio, a ser um líder de negócio. Obviamente, o hard skill dele lá foi mudando para os itens de negócio que ele estava atuando. Então, de novo, o ponto é, a médio prazo e longo prazo, ficar com essa limitação pode te trazer aí uma não especialização e você perder oportunidades e perder de ser o melhor profissional dentro da sua estrutura. Caiolo, tem mais uma perguntinha aqui, mas assim, eu queria só pegar essa palavra sua aí e, cara, o contexto que a gente fala de você escolher, eu acho que cabe um plano de carreira, né? Cabe um plano de carreira, você traçar, até para você, como você mesmo falou, acompanhar, né, os seus ganhos, a sua evolução. Ficar tudo muito solto, você não tem parâmetro, né? De repente eu peguei aqui, aprendi isso, mas daqui a pouco você perdeu o foco, né? Você já foi falado aqui, você perde o foco. Você quer se especializar em muita coisa e não se especializa em nada, porque você realmente não tem um foco. Então, o que vale muito é você traçar um plano, realmente, né, de carreira com foco naquilo que você quer. Cara, é mais gestão de pessoas, é mais especialista, é mais gestão técnica, liderança técnica. Aí você traça metas. O que eu preciso para minimamente exercer um 70-30, né? Pô, 70% eu sou um especialista, eu quero ser muito bom técnico, mas os outros 30% você vai ter que ter a parte comportamental. E aí eu sempre falo pro pessoal, criem estratégias de plano de carreira, coloquem um plano e uma estratégia, defina sucesso para você e busque esse caminho do sucesso. O que é sucesso para você? É trabalhar, chegar a ser um CTO de uma empresa? Traça um plano, cria um objetivo, foco e traça um plano para chegar nisso. Eu quero ser um líder especialista em uma grande empresa. Foca, coloca um plano, veja o que você precisa para chegar naquele, quais são os caminhos que você precisa traçar, aonde você quer chegar. Mas primeira coisa, você tem que olhar, sentar, olhar para você, olhar para sua carreira e falar: o que eu quero? É a primeira coisa, né? Se você não tem noção para onde você vai, qualquer coisa serve, né? Caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, assim, foca, né? Pô, hoje eu quero ser. Eu acho que assim, eu vou falar um pouquinho rápido da minha experiência, porque aqui o foco não sou eu, é você. Mas assim, eu sempre falei que eu queria ser uma referência técnica. Cara, isso é muito louco, isso é muito verdade, porque eu falei, eu quero ser uma referência técnica no Brasil. Isso, lá atrás, há 5 anos atrás, eu coloquei uma meta de ser um desenvolvedor diferenciado. Então, eu fui olhar para as tecnologias emergentes, tecnologias que ainda não estavam no hype, não estava hypada, e eu comecei a entrar naquele conceito e entrar realmente profundamente ali, entender as coisas, para propor coisas que as pessoas não estavam olhando. Então, acabou que, assim, eu comecei a traçar uma estratégia, comecei a olhar, eu falei, eu quero chegar aqui. Cara, eu sou um dev, me tornei conhecido no Brasil, e eu não coloco uma palha de código no mundo. Por aí, cara. E assim,
acabou virando referência, acabou, assim, eu falo, os projetos que eu já desenvolvi, que eu já criei, são projetos interessantes, então, com base nessa curiosidade e nesse plano estratégico que eu falei, pô, eu fui estudar Big Data, cara, estudei realmente, fui lá me especializar, entrar profundamente para entender os conceitos, entender as ferramentas, e eu comecei a propor sistemas mais robustos na empresa, principalmente para o mercado financeiro, e aí foi onde comecei a ter destaque, as pessoas começaram a olhar e falar, pô, esse cara é diferenciado, esse cara é diferente, mano, ele tem umas ideias meio loucas assim, doido, mas funciona, cara. Tipo, uma vez eu peguei um Apache Spark, né, peguei o Apache Spark, bruto, botei lá no Spring Boot, criei um serviço, comecei a fazer uns cálculos loucos lá, os caras falaram, meu, que negócio é esse que funciona? Eu falei, pois é, cara, a gente conseguiu fazer. Teve até um cara especialista que ele falou, eu vou fazer isso no banco de dados. Falei, beleza, faz no banco de dados. Ele fez, quebrou a cabeça, falou, bicho, não dá para fazer isso no banco de dados. Aí eu falei, pois é, eu consegui fazer isso aqui, fiz uma engenhoca lá de um algoritmo cabuloso e deu certo, cara. Mas foi pela curiosidade de propor, de entender, querer buscar. Falei, ó, eu quero ser uma referência dentro da comunidade. Quero ser uma referência, mas primeiro eu preciso ser uma referência dentro da minha empresa, né? Senão, como é que eu vou espalhar a palavra de Java para o mundo, sendo que nem o pessoal me respeita dentro dentro da minha casa, né? Então, cara, foi assim, basicamente baseado num plano realmente estratégico de você entender. Então, assim, eu nunca quis ser um gestor. Então, eu coloquei a minha estratégia e a minha força em ser bom tecnicamente, né? Então, esse foi um especialista técnico bom. E aí foi onde eu realmente falo, planeja, veja onde você quer, né? E aí você fala, pô, eu quero ser 90% técnico e 10% eu quero saber me comunicar. Me vender e falar, porque senão também não adianta. Você ser uma pessoa muito boa, ser um Taylor da vida, e você não conseguir se expressar, né? E não conseguir mostrar para o mundo essa sua capacidade. Colocar, né, cartaz no porão. Exato, tipo, eu sou bom, né? Ninguém vê, né, meu? Então, realmente, tem toda uma parte aí, e de comunicação, e eu falo da minha vida, da mudança de carreira e de estratégia, foi a parte de comunicação. A parte de comunicação me colocou em outros patamares. Exato. Até então era um dev, e aí como eu comecei a me comunicar e a falar para as pessoas, e hoje eu estou aqui fazendo um podcast com uns caras fodas. Tipo assim, por quê? Porque eu meto a cara e venho aqui falar sobre tecnologia e aparecer. E tem um ponto que, assim, a gente tem que ter as pessoas, as referências técnicas. A palavra correta é essa mesmo, é ser referência, é ser inspiração. E não necessariamente que você vai chegar ou ser aquela pessoa. Você tem que ter a tua trajetória, a tua carreira, entender os teus limites. Às vezes o que serve para um não serve para outro. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que acordam 3, 4 horas da manhã, que estudam, que fazem uma série de coisas e tocam o dia e, cara, tá ali produtivo, incrível. Isso particularmente pode não servir para mim, que eu não vou ter essa tocada, não vou ter esse ritmo. Então, existem estágios de carreiras, momentos e limitações que são tuas. O ponto de reflexão é, você tá feliz naquilo que você faz? Você se sente bem? O incômodo, ele tem que ser aquele incômodo positivo. E você tá, cara, eu quero mais, tô inquieto. Às vezes usar a força da raiva para poder evoluir. A inquietação. Né? Mas você pode chegar num platô, e o platô cara, eu tô nesse nível de carreira, tô bem, mas você não pode ficar parado. É bem diferente. Você tem que manter atualizado, rendendo, contribuindo, e não necessariamente só querendo. Tudo vai ter um limite, tudo é fase. As coisas vão passar. O ponto é, quando a onda passar, tu surfou, na hora que você estava naquela cadeira, naquele momento, naquele viés, você aproveitou de verdade? Por isso que a gente falou aqui do dev lá no começo, aprender o básico bem feito. Aí, cara, é a oportunidade que você tem. Ninguém tá te cobrando, você não tá com produção pegando fogo. Cara, aprende de verdade. Isso vale para qualquer estágio da carreira. O especialista, por exemplo. O especialista, eu acredito muito no conceito ali como se fosse uma fase de cebolas. O especialista de primeiro nível,
Se ele não for a referência da squad dele, cara, vai ter que ralar mais um pouquinho. Aí ele virou referência da squad. Depois ele vira referência de uma tribo. Depois ele vira referência de uma empresa. Depois ele vira referência de um segmento. Depois ele vira referência no mercado. Depois ele vira segmento na América Latina. Depois, mundial. Tudo isso aqui são camadas e o especialista quanto mais especialista você é, a maior quantidade de pessoas que você impacta a partir das tuas ações que inspiram as pessoas a querer ter as mesmas atitudes que você, de querer seguir os mesmos caminhos que você. Então, isso é uma parada muito louca, que serve dessa visão. Cara, mas tá bom, eu quero ser só o líder aqui da minha tribo, eu quero ser a referência da minha tribo. Beleza, mas você vai ter que se manter atualizado, vai ter que se manter ativo, porque daqui a pouco a própria tribo evolui e você ficou para trás. Então, esse termômetro, esse senso é da história de cada um. Aqui não vai ter receita, mas o importante eu sempre falo, você tá feliz? Tá acordando de manhã naquela vibe, cara, vou resolver essa treta? Você tem disposição? Própria jornada de estudo, não é fácil. Eu mesmo tenho uma jornada bem noturna. Eu acabo dividindo bem até minhas horas, mas eu dedico muitas horas somente à noite para estudar e me manter atualizado. Tudo tem um preço. Não estou na minha melhor forma física que eu já tive antes. É um preço, é uma coisa que a gente tem que balancear e equilibrar. Então, a carreira nossa, ela vem um pouco disso, né? Qual que é aonde você quer chegar e o quanto você está disposto a tocar isso. Só que qualquer jornada vai doer, mas tem que estar feliz. Vai ter espinho, mas tem que estar dando risada. Porque senão você está indo para um caminho, talvez não vai te chegar legal. É algo que a gente até comentou essa semana, e eu entrei ali no embate com um parceiro. Cada escolha uma renúncia, e cada escolha um caminho. Então, realmente, faz sentido. Né? O que você escolhe para a sua vida, você vai deixar de fazer outras coisas também. Exato. Em algum momento. Né? Então, o estudo, ele requer um nível de comprometimento, né? Principalmente quando você quer trabalhar na área de tecnologia, viu, pessoal? Você quer trabalhar na área de tecnologia e você vai achar que vai vir aqui, vai ganhar 5, 10 mil reais em 3 meses. Hoje em dia, né? Dólar. O pessoal não quer mais ganhar dinheiro em real, agora é só dólar. Não, porque eu vou trabalhar para a gringa lá e vou ganhar em euro, vou ganhar em dólar. Vamos com calma, meus jovens padawans, vamos com calma, que as coisas são um pouquinho mais complicadas do que vendem para vocês aí no mercado, tá? Fica a dica. E observa os tiozinhos de barba aqui, ó, barba e cabelo branco, que já ralaram bastante aí, ó. Não sejam tão vaidosos e achar que a gente também sabe tudo que a gente não sabe, mas um pouquinho da experiência a gente quer passar para essa molecada aí, que vem com gás, né? Molecada, a molecada vem com gás, vem sabendo fazer um monte de coisa e quer fazer, mas dá aquela segurada na emoção, sabe quando você precisa pegar a pessoa, dar aquela chacoalhada, calma, dá uma respirada. Mas que se deixar, sai andando aqui sem até acabar a gasolina, né? Então vamos com calma aí, pessoal. E assim, o pessoal, vocês falam, né? O pessoal da velha guarda aqui, ó, vem trocar ideia aqui, conhece tudo e mais um pouco e se aperfeiçoando cada dia mais, né? Por isso que eu falo, trazer o diálogo e trazer as reflexões não é assim, gente, não é simples. E quando você pega uma pessoa que tem muita experiência e agrega essa bagagem e agrega essa vivência para a comunidade, falando, tenho 20 anos de experiência, sou um CTO e estudo nas madrugadas. Estudo de dia, estudo à noite, estudo quando dá e foco em me manter tecnicamente atualizado, né, Taylor? Exatamente. E assim, de novo, isso eu tô feliz com isso. É o que eu gosto, né? Então, assim... Você não se sente pressionado, nem obrigado, né? Não. E eu até, minhas características pessoais, eu até me policio até para não ser a pressão que eu faço comigo mesmo, mas eu adoro. Então, é o que virou minha rotina, é o meu hábito, e assim, é de cada um. Não adianta, tem gente que não vai ter essa pegada, que vai fazer talvez jornadas até mais leves, sejam tão melhores quanto para trazer resultados com menos esforço. Então, isso é de cada um. O importante é descobrir a sua rotina, descobrir. Outra coisa, a parte de estudo, né? Antes a gente tinha somente um método de estudo, né? Livro. Eu sou da época, eu peguei ainda revista de programação, ler revista, de fazer código lá no Clipper e tal.
e debugar na revista. E às vezes a revista vinha um bendito bug na revista. E você ficava ali, caraca, Cara, e só vinha correção na edição seguinte, que vinha um errata no final falando que aquela ponto e vírgula e um arroba estava zoado. Então, assim, você tem formas de aprendizado lendo, hoje você tem plataformas de vídeo, você tem audiobook, você tem podcast bom pra caramba por aí. Então, assim, existem várias formas. Qual que é o seu mecanismo? Qual que é a sua melhor forma de aprendizado? Você é uma pessoa mais visual, mais auditiva? Você prefere fazer um aprendizado mão na massa, experiência? Tem gente que aprende o dobro fazendo código, POC. Cara, e tá tudo bem. É um caminho. Tem gente que vai ler um livro de 200 páginas e vai fazer uma resenha no final incrível. Tem gente que não consegue ler um livro de 20 páginas porque a cabeça dispersa. Mas aí tá assistindo um vídeo no YouTube, assiste um vídeo de 2 horas e não dorme. Então, assim, esse padrão de aprendizado você só vai descobrir se você testar. E na hora que você testar e encontrar o seu melhor padrão de aprendizado, é onde você com certeza vai deslanchar aí dentro. Aí de novo, o desafio vai ser dolorido, mas vai ser com um sorriso no rosto. Isso ajuda. Pô, eu achei legal, porque eu peguei esse tempo também das magazines, né? Java Magazine, Exato. .NET Magazine, e aí você ia lá e pegava e olhava, fazia o código ali na revista mesmo, ia fazendo, e depois quando dava problema, você não... Putz, tava ali, né? Então você tinha que esperar realmente a próxima edição para ir lá e pegar e ver que deu errado, ou se você for uma pessoa bem curiosa mesmo, você ia lá na internet e ver se como que você resolvia aquele problema. E aí é onde formam os bons profissionais, Exato. né? Aí é no quebra-cabeça, né? É sendo moldado a ferro e fogo. Frase de impacto, né? Que mares calmos não formam hábeis marinheiros, né? Hábeis marinheiros. Então, mar calmo faz bom marinheiro, não. Forjado no fogo. E seguindo, o Taiolo, já nos nossos finalmente aqui, a gente está chegando no nosso finalzinho aqui do podcast. O podcast de sexta-feira aí da galera de tecnologia, para quem gosta, né? Para quem gosta de um bom papo de tecnologia. Normalmente a gente bebe uma cervejinha aqui também, tá? Mas como eu tô dirigindo, eu sou uma pessoa responsável, então eu preferi ficar na aguinha, só de boinhas aqui, tá? Mas a gente sempre tem um copinho de cervejinha aqui, mas quando vai de Uber, né? Se beber não dirige, se dirige não beba. E seguindo aqui, meu amigo, cara, deixa seus comentários finais aí pra gente encerrar suas dicas, suas experiências, o que você quiser dizer aqui nesse momento aí. Microfone aberto, microfone é seu e esse pessoalzinho novo aí também. Boa. Cara, acho que de novo, vou falar, é clichê, mas assim, na tecnologia, encontre aquilo que te deixa feliz, que te deixa motivado a continuar evoluindo. Então, pode não ser só a área de desenvolvimento, pode ser qualquer outra área, mas encontre ali algo que você se sinta produtivo, se sinta feliz e consiga estudar, se aprofundar nisso. Jornada de estudo vai fazer parte, não importa. Tecnologia é aquela faculdade que você faz, para quem faz faculdade, e ela ela é totalmente desatualizada 5 anos depois. Você fica 5 estudando, basicamente você aproveita 30% daqueles 100% que você passou, que geralmente não é fácil. Estudar faz parte da carreira de tecnologia. Então, ser curioso, né? Ser curioso é importante, né? Quebrar a cabeça, descobrir, buscar métodos eficientes para resolver coisas. E acho que, por último, é ter uma boa rede de referência, de relacionamento, de comunicação, participar de comunidades ativas, trocar aqui muita coisa, seguir pessoas, empresas, né, que têm conteúdos, enfim, acho que esse relacionamento, que hoje a gente está numa era que permite muito isso, não é por falta mais de meios e dispositivos, tá todo mundo conectado, né, então é o ponto-chave. O conhecimento está aqui hoje, né? Exatamente. Conhecimento está na palma da mão de todo mundo. Exatamente. Aqui. Não há mais desculpas para não estar atualizado e não estar estudando. Exato. Muitas vezes, claro, gente, é assim, todo mundo tem o direito de ter os seus minutos lá nas redes sociais, de besterol, claro, mas tá aqui. Descompressão também, você não vai ficar 24 horas olhando para uma tela do celular para estudar também. Todo mundo tem o direito à diversão e ao entretenimento, mas tá aqui. Né? O poder está aqui, tudo que você quiser está nas suas mãos, na palma das suas mãos,
de informação. Hoje a informação está muito mais democrática para quem realmente quer aprender, quem quer se atualizar e quem se esforça realmente, dá-se um jeito, né? Antigamente a gente ia nas bibliotecas, hoje a gente vai no lápis, que não podia usar caneta. Vai aqui, ó, tá aqui, ó, tá tudo aqui para todo mundo. É isso aí. E aí, gente, para fechar, acho que 2 pontos. Hard skill, né? Técnico, cloud, caminho sem volta. Estudem. Aprende alguma, entenda, conheça cloud, conheça dados. Minimamente alguma coisa. Não tem volta isso aqui. É uma coisa muito forte. Para o líder, para o gestor, entenda pessoas, estude, aprenda métodos, faça o que for, mas conheça pessoas, né? Ao interagir com o humano, seja apenas um humano. Troque, converse, faça bate-papo, faça one-on-one, seja uma pessoa que dê abertura, que queira trocar essas informações. E então, mantenha-se atualizado, e para o gestor, o líder se você, além de ter essa questão de desenvolvimento, administrador, de financeiro, tudo mais, que é carreira do gestor, para a liderança, seja próximo, troque ideia com pessoas. E um ponto técnico você vai ter que ter também. Só a liderança só pode ser ali um fator limitante ao passar do tempo. E, cara, acho que é isso. Acho que, poxa, um papo incrível aqui. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez contigo, agora presencialmente. A gente já fez um virtual com a galera. Muito feliz. Me achar a coisa mais fácil do planeta. Falo que meu nome e minha mãe deu muita sorte, né? Ela fez um hash MD5, que é Taiolor. Pode crer. Que, cara, vocês me acham em qualquer lugar, todas as redes Taiolor, né? @Taiolor, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, tudo é @Taiolor. Vocês me encontram fácil. Gente, estou por aqui, vamos trocar ideia. Quem quiser conversar sobre carreira, sobre mentoring, parte técnica, estou sempre que eu posso, agenda apertada, mas eu não deixo de não responder aí ninguém, sabe? Estou sempre aí conversando. E da Use, obviamente, vou aproveitar aqui a grande audiência, vou vender o meu jabá. Temos vagas pra caramba, né? Mercado aquecido, a gente crescendo, vários projetos bombando. Tenho vaga tô precisando de um engenheiro de machine learning, gente. Vamos trocar uma ideia. Tenho vaga de desenvolvedor Ruby, tenho vaga de desenvolvedor Java, tenho vaga para Flutter, tenho vaga para time de dados, cientistas, enfim. Tem uma série de oportunidades na Use. Então, quem quiser saber dessas vagas, coisa rápida, bit.ly, o famoso encurtador de URL, né, com LY no final, /vagas Use. Cara, você pode me passar depois as vagas para eu distribuir lá para o pessoal também, comentar lá nos grupos. Tem bastante. Eu tenho uns grupos de Telegram, não sei se você participa. Tem um pessoal de ciência de dados, tem muita gente lá. Boa. Que é até o Demir, ele é um dos admins, deve ter 10 mil pessoas lá. Caraca. Tem o de Flutter. Cara, tem o de React, tem uma galera boa lá que dá para mandar. Aí você vai começar a receber um monte de currículo, né? É o trabalho bom. Aí você tem que fazer a sua... trazer lá, né, e fazer a sua busca do ouro ali, né? Deixa eu fazer uma correção. Eu falei que eu preciso de um engenheiro ou engenheira de machine learning, né? Precisa de uma pessoa aí para... Precisa de uma pessoa ali que seja... que tenha esse skill técnico aí de machine learning. Exatamente. Fechou? Fechou. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí. Mais uma vez, mais uma sexta-feira. Eu espero que vocês tenham curtido demais esse podcast, porque eu curti demais. Pô, toda vez aqui, eu vou falar para vocês, toda vez aqui eu tenho um bate-papo sensacional, que eu saio daqui uma pessoa cada vez melhor, de tanto conhecimento que eu pego e eu fico aqui, ó, só chupinhando, ouvindo as pessoas realmente, porque eu quero aprender a ser um melhor profissional, e nada melhor do que com quem tem experiência para trazer e agregar para a gente. Espero que vocês curtam realmente aí, você que gosta, você que está participando aí dos nossos podcasts semanais, divulga aí pro pessoal, divulga aí, fala que tem um podcast bacana aí de tecnologia que o pessoal tem trazido aí bastante informação, e ajuda a gente aí, né, ajuda a gente a levantar e alavancar esse negócio aqui. Não quero ganhar dinheiro com o YouTube, tá? Não quero ganhar dinheiro, não é meu foco. Meu foco é trazer um produto de qualidade para as pessoas e que eu espero que esse se torne o maior podcast de tecnologia, de referência tecnológica e de bate-papo tecnológico
do Brasil. Assim como eu falei, não duvidem, eu falei que um dia eu seria conhecido como um dev. E aí, olha só, não duvidem da capacidade daquela pessoa que está determinada. Beleza? Grande abraço para vocês, espero vocês a semana que vem. E é isso aí, gente. Sucesso a todos e até a próxima.